Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta para mais uma temporada do podcast do Rap Lago. Vamos juntos discutir infância, adolescência e os principais desafios que nós, família, rede de apoio e sociedade, enfrentamos nessa tarefa de educar os nossos filhos para o mundo. O Rap Lago tem como essência o cuidar, e não só das pessoas, mas também do meio ambiente em que vivemos, das relações que se constroem nesse dia a dia com a natureza e também com o outro. Hoje a gente vai começar uma série para discutir as principais tendências no cenário da educação e do mercado de trabalho. O mundo está mudando, a gente vê isso todos os dias e as famílias, claro, né, querem preparar os filhos para esse futuro que já começou, né? Com a gente hoje recebemos a Mônica Magalhães, que é educadora, palestrante, especialista em novas tecnologias e chefe de conteúdo da She Loves Future. E com a gente também a Roberta Bento e a Thaís Bento, educadoras, especialistas em aprendizagem baseada no funcionamento do cérebro. E comigo, aqui nessa parceria no podcast do Rap Lago, o Vitor Cunha, que é diretor do acampamento. Obrigada, sejam muito bem-vindas, é um prazer recebê-las aqui com a gente hoje. Eu queria começar com você, Mônica. Quais são as principais tendências que você vê no cenário do trabalho, né? E quando a gente pensa nesse mercado que os nossos filhos vão enfrentar quando eles estiverem nesse momento de ir, né, trabalhar e procurar o seu próprio caminho, o que chama atenção? O que eles vão enfrentar? Obrigada, Vitor. Obrigada, Rita, pela apresentação. Feliz de estar aqui com vocês também compartilhando. Obrigada. Bom, essa é uma pergunta longa que a gente já poderia falar uma hora só sobre ela, né, das principais tendências. Eu falo muito no recorte de tecnologias emergentes. E quando a gente olha para as novas tecnologias, eu acho que tem dois grandes movimentos, porque essas tecnologias todas que estão surgindo, elas vão gerar novas demandas e novos trabalhos, e ao mesmo tempo tem o comportamento das pessoas que vão mudando, e os novos comportamentos também geram novas tecnologias e o mundo assim vai se transformando. Então acho que tem dois grandes pilares que provavelmente vão ser bastante da nossa conversa aqui, né? Como essas novas tecnologias impactam nos novos trabalhos e como que os novos comportamentos também modificam os trabalhos, né? Mas assim, para fazer uma abertura rápida, eu acho que, obviamente, a gente vive um momento de aceleração digital, aceleração, principalmente de inteligência artificial. Acho que das 8 tecnologias que eu mapeio e estudo ao longo do ano, AI é definitivamente aquela que está causando maior impacto na sociedade. E eu acho que ao longo do nosso bate-papo aqui a gente vai falar mais sobre isso, mas obviamente a gente vive um momento de tensão entre humanidade e os nossos paradigmas antigos sobre o que é trabalho, essa redefinição do que é hoje nesse momento que a gente vive na sociedade. E com certeza é algo que é muito diferente do que a gente viveu na era industrial, do que a gente viveu em épocas passadas. E aí essa tensão causa toda essa discussão e esse debate. Quanto mais digitalizado o mundo fica, obviamente, as profissões ou as competências que estão mais ligadas e mais conectadas às eras digitais, né, a toda essa parafernália do nosso mundo digital, elas acabam tendo mais foco. Então, a gente tem a impressão de que o mundo é só sobre isso, o que é um mito que a gente precisa quebrar, né? Mas coisas precisam ser discutidas, porque de fato a gente tem sim o movimento de uma sociedade 5.0, onde a gente tem parte de uma sociedade que é virtual, convivendo com parte de uma sociedade física, e aí os trabalhos vão mudar, em geral. Então, eu acho que tem muito bate-papo aqui, foi só para trazer um contexto para a gente depois continuar essa conversa. Roberta, Thaís, como é que vocês veem a educação, a formação dessas crianças e desses jovens que já estão inseridos nesse, né, nesse contexto que a Mônica tão bem colocou aí para gente? Como é que eles podem se preparar para esse presente barra futuro que está se apresentando? Bom, aí tem um desafio gigantesco, porque, quanto mais a gente está dentro de um contexto, de um mundo digital acessível para todo mundo, menos as pessoas percebem que nós acabamos, ali meio deixando de lado, enquanto adultos responsáveis, a necessidade que continua a existir para que crianças e adolescentes, tenham oportunidades de aprender a viver e conviver no mundo real.
Então, nós achamos que o grande desafio da escola e da família hoje é encontrar o ponto de equilíbrio, porque não temos a mínima dúvida de que a tecnologia é o caminho para que a educação possa personalizar o ensino, que é essencial, fundamental. Porém, o mundo real é a única opção que a gente tem para preparar nossas crianças e adolescentes para que eles consigam não só lidar com a tecnologia, mas lidar com os próprios sentimentos, dores, desafios que o mundo real vai seguir trazendo para todo mundo. E todas essas mudanças vão trazendo também um novo conceito do que é papel da família e o que é papel da escola hoje em dia, quando a gente fala na formação do aluno, da criança ou do adolescente. Porque muitas das habilidades que nós desenvolvíamos naturalmente na rotina da família, quando nós éramos os alunos, hoje não são desenvolvidas de uma forma tão natural assim, como paciência, foco, concentração, habilidades para lidar com frustrações. A gente desenvolvia isso no dia a dia, sem que os nossos pais precisassem parar e ensinar isso pra gente. Era o ritmo de vida que favorecia. Eles nem pensavam Nem sobre isso, né? pensavam. Era, por exemplo, esperar a semana inteira para ver o nosso programa de televisão preferido. Ter que negociar a única televisão que ficava na sala da casa para ver quem ia escolher o canal em qual momento. A gente estava só vivendo isso, mas a gente estava também desenvolvendo paciência, empatia, habilidade para lidar com frustrações e vários outros exemplos que se a gente for pensar hoje, no dia a dia de uma criança ou adolescente em casa, em que quase tudo é resolvido num clique, de um jeito muito rápido, muito personalizado, sumiram das rotinas das famílias esses momentos que favoreciam o desenvolvimento dessa base de habilidades que é essencial para o bom relacionamento com o aprendizado, com os colegas, E muitas vezes essa lacuna, né? que acaba ficando assim. Então hoje não existe mais aquela frase de a família educa, a escola ensina. Não tem como dividir claramente o que é papel de cada uma, porque esse papel agora ele passa um pelo outro. Então não tem como a criança chegar na escola sem nenhuma habilidade de foco, concentração e conseguir aprender. E daí vira papel da família hoje em dia também, muito mais do que ir nas reuniões de pais, ir nos eventos da escola, que é super importante, também ajustar a rotina em casa para que hoje em dia, mesmo nesse contexto que a gente tem hoje de vida real, em que sim, a tecnologia faz parte de quase 24 horas do nosso dia, como garantir que nesse contexto os filhos desenvolvam essas habilidades? Nem sempre será em casa, porque a gente não tem mais todas as ferramentas em casa. As famílias estão muito menores. A gente adora fazer, quando a gente está fazendo palestra, a gente faz uma atividade ali com o nosso público, em qualquer lugar do Brasil, fora do Brasil, a gente faz uma atividade que assim, pensa aí quantos filhos os seus avós tiveram. Soma aí, agora levanta a mão e mostra o número. Ninguém consegue mostrar nas duas mãos, aí tem Precisa que de mão, de multiplicar, pé, né? Aí, tá, então tá bom, vamos lá. Agora, quantos filhos seus pais tiveram? Aí uma mão já dá, de repente uma mão e mais um pouco da outra. E, finalmente, a pergunta que não quer calar, quantos filhos você tem? Aí vem paz e amor, ou eu falo, paz e amor, ou vocês só levantando a mão para falar, porque daí... Ou seja, dentro desse contexto que a gente tem hoje, as crianças não têm mais em casa a oportunidade de descobrir que faz parte da vida compartilhar. E nós aprendemos em casa, nossos pais, nossos avós, que faz parte da vida compartilhar o sapato, a roupa, o brinquedo, a atenção dos adultos. E aí essas crianças chegam na escola com a expectativa de cadê aquele mundo que eu tenho em casa? Não existe, então eles têm um desafio maior que o nosso. E os pais com o desafio de, tá bom, como que eu ensino meu filho a conviver socialmente, desenvolver habilidades de convívio social, se eu moro num apartamento, estou super trancada, com um carro blindado, não deixo sair na rua, tudo é perigoso, e eu vou começar dando um spoiler que a nossa paixão pelo Rap Lago já começa por aí, entendeu? Porque a gente fala assim, bom, a escola é o melhor parceiro da família, é a rede de apoio mais confiável para ajudar a vencer esse desafio, mas a gente precisa de mais, a gente precisa de espaços onde eles se descubram, onde eles explorem, né? Então é por aí que vai a nossa fala. Esse ano nós estamos celebrando muito que tem a lei agora que não pode usar o celular na escola. É isso que eu ia falar, gente. exatamente nesse momento onde isso está posto, a gente teve uma lei, né? Porque antes a gente tinha cada escola com suas iniciativas pontuais, mas agora não, é uma lei federal, lei se cumpre. Mas antes disso teve muito estudo, né? Sim, mas se desligou ali, olha, realmente é uma lei agora, não tem conversa, desligou, não pode nem no intervalo, todo mundo offline. Mas eu vi que você queria perguntar.
Não, na verdade é só complementar, porque mais do que nunca se faz necessária essa parceria dos pais com as entidades educacionais, né? Sim. Uhum. E assim, e não é, como vocês disseram, não é preto no branco, né? Na verdade, agora é uma coisa muito mais fluida e orgânica. É. Então é muito mais confuso, tanto para as crianças, como para os pais, como para os educadores, né? Você nunca sabe até onde você pode ir, né? E até onde você invade o limite do outro. Então realmente é meio assustador, né? Porque ninguém sabe como reagir frente a uma reação que nunca se viveu antes. Não, e mais que isso, o desafio que tem um estudo muito recente agora que foi publicado, do quanto as gerações foram se tornando mais individualistas, exatamente, assim, pelo que a tecnologia também nos proporcionou, né, de a gente alcançar sem sair de casa, sem precisar conversar com outra. Mas aí isso foi se tornando tão forte que as famílias hoje, juntando essa evolução aí de se tornar mais individualistas, com o medo, por questão de segurança, por questão de vários fatores aí da sociedade, do filho se frustrar, de como o filho vai ser recebido, aí essas famílias acabam não tendo muito medo de deixar que o filho enfrente, descubra, viva desafios. R, né? Viva desafios e aí isso acaba também gerando uma tensão muito grande aí na relação, não só com a escola, mas nessa questão com o uso da tecnologia, porque a gente fala assim, nós estamos comemorando isso, essa restrição do celular, nós vínhamos há 2 anos já com consultoria com escolas falando, gente, precisa restringir, trazendo pesquisas dos eventos internacionais que nós vamos. E de repente, tá bom, vai por lei. Eu preferiria que cada escola fosse fazendo o seu ritmo, mas só que daí fica de qualquer jeito essa tensão. Então agora, meu filho que nasceu na era digital, ele vai crescer sem aprender a usar a tecnologia, porque agora não pode mais na escola. Sabe assim, esse meio termo do equilíbrio, tá todo mundo, assim, extremo demais. E a gente precisa ajudar, porque por parte das famílias a intenção é sempre boa, é proteger o filho. Por parte da escola a intenção é sempre boa, é cumprir o papel, que não é de ensinar conteúdo, mas ajudar essa criança a aprender a viver em sociedade, desenvolver habilidades para isso. Mas a gente fica, ao invés de se unir e enxergar como parceiros, a gente enxerga que No tem perigo em todo conflito, né? lugar, menos onde de fato tem, que é quando as crianças estão navegando indiscriminadamente por qualquer lugar do mundo Por outro digital. lado, é tão interessante que, assim, quando eu vi a lei ser aplicada, né, para mim foi assim, é muito claro que às vezes a gente não consegue chegar num consenso como sociedade contra algumas coisas, né? A democracia é demais, e aí os diversos pontos de vista que a gente tem hoje. Então tem hora que o governo tem que intervir, Sim. né, em prol de equalizar essa conversa toda. E com a tecnologia, eu acho que, ainda bem, eu acho que foi até rápido, né, se a gente for parar para pensar, porque às vezes demora muito tempo para todos esses estudos, essas pesquisas ficarem prontas. Então eu acho que até a gente conseguiu agir rápido, mas eu não tenho dúvida nenhuma que é uma geração que teve um dano. Porque quando entrou um negócio que é muito novo, que não tem pesquisa científica, não tem estudo, a gente precisa às vezes de 10 anos para ver o efeito colateral disso, danos foram causados. Mas é uma geração que a gente conseguiu identificar e daqui para frente talvez a gente tenha, né, atenue um pouco o impacto, sei lá qual vai ser, dessa geração. Mas a gente precisa de leis e regulamentação. E de apoio, né? Porque a gente comemorou quando saiu a lei, mas a gente tá com muito trabalho apoiando as escolas, porque a lei veio com uma lacuna gigantesca que, como Sim. sempre acontece no Brasil, que eles colocam a lei Uma primeira e versão. daí como que você Se vai vira. cumprir? Não sei. Então, assim, a lei fala que não pode o celular, mas cada escola tem que decidir onde coloca o celular, o que faz se o aluno for pego com o celular, e acaba que ficou uma demanda gigantesca Pra para as até escolas. Porque tem escola Nem me que, fala. basicamente, os alunos, eles controlam um monte de coisas pelo Pelo celular, né? celular, Então, assim, fica meio que, né, enlouquecedor, né? Você não sabe se, não pode, mas como é que eu vejo minha nota, né? E os professores que já estavam esgotados, não dando conta, acabam ficando com mais uma responsabilidade. Então, a gente ainda tem um longo percurso pela frente do como aplicar Lidar. isso, né? Assim, só um parênteses pequeno, mas por acaso eu estava na reunião escolar da minha filha nesse final de semana e eles apresentaram quais eram as penalizações se fosse pego usando o celular. E, cara, eram 5. Se for pego a primeira vez, é essa penalização. Se for pego a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Então, na quinta é que ia uma ocorrência para a família.
Então, eles também estão nesse passo de aprender agora o que vai ser, né? E É. testar, porque A eu falei, notícia 5 boa chances é é muita que não vai coisa. levar muito tempo para chegar nessa quinta, entendeu? Vai sair 3 dias, pronto. Ô, Mônica, eu queria pegar o gancho dessa primeira conversa que a gente teve, porque parece que temos um paradoxo, né? Temos esse mundo do trabalho que você apresentou brevemente, muito digital, as crianças que estavam super digitais, que agora, durante um período do dia, foram desligadas da tomada por conta das consequências desse digital, né? Como você disse, muita coisa se perdeu, a socialização se perdeu. Como é que eles chegam nesse mercado digital? Falta coisas que o mundo real acabou não apresentando para esses jovens, para essas crianças digitais, ou não faz falta? Se vai ter alguma perda, né, esse fato de ficar menos tempo conectado, eu acredito que não, porque a gente é tão inundado, né, disso o tempo todo. Agora, o que eu percebo é que é diferente a gente falar que esses jovens são digitalizados, porque eles passam muito tempo jogando e nas redes sociais, e depois vai para o mercado de trabalho, quer dizer que sabe mexer nas ferramentas todas tecnológicas. Não, são coisas diferentes. Obviamente, eles têm uma noção desse universo melhor do que pessoas talvez de décadas, né, que viveram lá em outras gerações, os boomers, a geração X, então a gente percebe que eles têm uma facilidade, uma fluência digital maior, mas são coisas diferentes. Então, a profissionalização desse universo digital é outra coisa, né? Eh, Tem certas influências que eles carregam. Então, por exemplo, a minha filha é de 14 anos, eu já percebo nas falas dela, quando ela fala, a gente conversa sobre possibilidades, o que você gostaria de explorar, ela não tem definido, por exemplo, uma área que se ela quer de repente, a engenharia, a tecnologia, ela não tem definido ainda que indústria, que arena desse universo ela quer trabalhar, mas ela tem 3 coisas como propósito. Ela quer trabalhar em alguma coisa que ela se conecte com qualquer pessoa do mundo, ela quer trabalhar remoto, e aí em algum emprego que ela possa se deslocar também e estar em lugares diferentes, né, em qualquer país, por exemplo, viver de qualquer lugar. Isso é muito Se a legal, gente né? for parar para pensar, esse é o universo gamer. Eu jogo com pessoas que estão em qualquer lugar do mundo, eu conheço pessoas diferentes, eu posso jogar de qualquer lugar, eu estou numa conexão digital. Então eles acabam transportando um pouco dessa essência da vida deles hoje no universo digital, no universo virtual, e projetam para o futuro. Os trabalhos têm que atender às demandas e às E competências, ela não elas é vão se mais nem a tal da relacionar. geração Z, ela já é geração alfa, Alfa, porque eu tenho um filho na mesma idade, ela é de 2010, 11. o 2011, quando começou essa É nova isso. geração, né? Uhum. E o mercado está preparado para esses jovens querendo coisas diferentes do que a gente sonhou? Mais uma vez, Rita, eu acho que a gente vive hoje uma tensão, né? Então, quando a gente trabalha os estudos de futuro, o que a gente faz é olhar para a sociedade e procurar as grandes tensões da sociedade. Quais são, né? Hoje a gente vive várias tensões quando a gente fala no trabalho. Então, esse desafio das empresas é híbrido, é presencial, né? É remoto, o que é, né? Os modelos de trabalho. E aí foi para um modelo, agora está voltando. Então, assim, as empresas também estão tentando encontrar essa relação de produtividade, mas quando a gente olha para esses jovens, eu vejo um gap, um buraco gigantesco entre o que a gente tem hoje como estrutura de trabalho e o que eles desejam. Tem vários recortes quando a gente fala do nosso país, mesmo estando no Brasil, no nosso país, a gente sabe que a gente tem recortes diferentes. Uma coisa também é o jovem da Zona Leste, das comunidades, da Zona Sul, essas pessoas, tudo bem, a geração Z, a geração Alfa, de um lugar, às vezes é completamente diferente do outro. Mas se a gente pensar na intenção e no comportamento desses jovens, eu vejo uma lacuna e um gap gigantesco entre o que as empresas hoje querem, oferecem e o que eles realmente desejam para o futuro, né? Eu Então, acho que é aí que mora, né, e eu acho as que o nosso discussões. desafio aí da família e da escola é não pensar que a gente tem que educar esses jovens para que eles encontrem lá fora no mundo isso que eles querem. Que eles construam o que vai aqui nesse gap que está formado. Porque assim, Como chegar do ponto A ao ponto B, né? não é um desafio, não é isso que você quer? Constrói. Mas como que eu vou conseguir que ele acredite que ele tem o potencial para construir o que não existe, o que ele quer fazer?
se na base da educação eu deixar essa criança enfrentar desafios, superar desafios, se eu colocá-la para solucionar problemas do mundo real. E, para mim, quando todo mundo fala assim, mas como que eu vou decidir o que precisa aprender se eu não sei qual o futuro que aguarda meu filho? Pois é, para mim isso significa que ele precisa aprender tudo. A base. Porque que ferramenta ele vai pegar, e eu fico até arrepiada, depende do que ele quiser fazer. Agora, se ele abrir a caixa de ferramenta dele, ali só tem, O que ele não gosta de sei, fazer. é só o que eu gosto ninguém quer. Pois é, então como que você transforma o que você gosta em uma solução para um problema que alguém tem? E eu adoro trazer essa questão, porque eu acho que é aí que fica a questão, o buraco que deprime muitos jovens hoje, que é essa questão de olhar e falar, mas o mercado não me entende. Ótimo! Cria o que você quer. E assim, quando a Thaís decidiu que ela ia fazer pedagogia, bom, nós somos mãe e filha, especialistas na relação família-escola, e nosso trabalho na educação tem tudo a ver com a nossa história de vida. Eu fui uma criança que enfrentou muitos desafios. Para começar, que a escola que meus pais foram me matricular disse que não me queria, porque eu não ia conseguir aprender, eu ia atrapalhar os alunos que estavam ali estudando. Não se falava inclusão naquela época. Não se falava, nem se enxergava ninguém com deficiência como alguém capaz de qualquer coisa. Então, eu tenho sequelas de uma paralisia cerebral, a escola falou, não, aqui não, vai atrapalhar. Mas, meu pai foi para uma outra escola e falou, meu pai e minha mãe, quero uma oportunidade para ela frequentar. E juntos a gente descobre como que a gente faz para ajudar no que ela precisar. Olha a diferença de falar assim, olha, quero minha filha aqui, mas ela não pode isso, ela não pode aquilo, ela não vai fazer aquilo. Vamos juntos descobrir. E meu pai passou a vida inteira me estimulando. Ao invés de vir aqui tirar essa mesa, ele falava assim para mim, olha, realmente, você não consegue levantar a perna para pular essa mesa. Quais as opções que nós temos? Então, sei lá, posso pedir para alguém arrastar a mesa, porque eu não aguento arrastar. Eu posso fazer um outro caminho. Eu posso decidir que eu nem vou levantar agora, eu vou esperar que essa mesa saia daqui. Mas o que eu não vou fazer é falar assim, bom, eu estou presa porque... Né? Então, na prática, meu pai me deu muita oportunidade de tenta, se não conseguir, vai de novo. Ele nunca escondeu que eu tinha limitação, mas ele nunca olhou para o meu diagnóstico como um limitante em relação ao que eu podia fazer. Isso impactou a minha vida inteira. Fui para a faculdade que eu queria com 17 anos, que era letras, e quando eu fui para a faculdade, qual que era o pressuposto? Bom, quem faz letras vai dar aula de português ou de inglês ou de literatura, e eu passei pelas 3 fases. Eu fui fazer letras porque eu amava português, durante a faculdade eu falei, não, vou dar aula de literatura, e no fim eu virei especialista na formação de professores para ensino de línguas. E fui trabalhar com ensino de inglês, e depois fui a primeira pessoa da educação no Brasil a fazer um projeto de integração de tecnologia na educação, lá no tempo que a tecnologia tinha mais cara de Flintstone do que de Jetson, né? Mas, bom, então a tecnologia também permeou muito minha vida. E depois entra a história da minha filha, que foi um outro desafio, foi a segunda vez que eu ouvi o mundo me dizendo, não, você não consegue, porque todos os médicos diziam que eu não levaria uma gestação até o final. E aí eu pensei, bom, é meu sonho de vida, fiquei ali sofrendo, mas... pensei, eu não vou poder realizar ou vou? Porque quando eu ouvi isso, eu já tinha superado desafios a vida inteira. Eu já Com o apoio dos seus pais. Com o apoio dos meus pais e da escola. Que embora não tivesse legislação, não soubesse o que era inclusão, a escola também me fez acreditar que eu conseguiria. Quando eu decidi que eu queria engravidar, eu já era especialista na educação, já trabalhava com tecnologia na educação, e falei, bom, está na hora de realizar meu sonho, porque minha missão está andando na educação. E então, de novo, eu ouvi o mundo falando, não, você não consegue. Só que aquela base lá, da minha família e da escola que me aceitou, foi tão forte que eu pensei, não, mas espera. Também me disseram, quando eu era um bebê, eu sou a mesma pessoa para quem disseram, não vai ouvir, não vai falar, não vai aprender, vai atrapalhar os nossos alunos. Eu venci tudo isso, então vou realizar meu sonho. Engravidei e quando eu cheguei no 5º mês eu entendi o que os médicos estavam tentando dizer, se tornou uma gravidez de altíssimo risco, eu não tenho estrutura física para o tamanho do bebê e tal, e passei do 5º mês em diante, todo mês tendo que decidir se eu antecipava uma cesariana para minimizar o meu risco de vida ou seguia adiante para minimizar o risco de vida do bebê, e fui até o dia 30 de junho de 89, quando deu o prazo mínimo necessário, fiz minha cesariana e meu sonho realizado
Aqui está. E depois eu descobri que era muito mais do que o sonho da maternidade, né? Mas, e aí, bom, acho que agora entra um pedaço que a Não, Thaís conta daí que eu melhor acho que é que o ponto eu. que você quer chegar, né? Que daí, bom, passei a vida inteira com uma mãe professora, e ela já estava como executiva na área de educação, então ela viajava o mundo buscando experiências bem-sucedidas na educação e para trazer para o Brasil em forma de inspiração, parceria. E como eu tinha uma mãe que trabalhava viajando muito, para poder ficar perto de mim, toda vez que eu estava de férias da escola, ela me levava junto para onde ela fosse, para fazer o que ela fosse. Então eu cresci muito nesse contexto, mesmo assim, quando eu fui fazer faculdade de administração, e durante o primeiro ano de faculdade eu percebi que era educação que eu queria, prestei vestibular de novo, e quando eu passei em pedagogia na USP, que eu ouvi de muita gente, assim, nossa, mas que pena, você investiu tanto na educação dela para ela virar professora, né? Gente, imagina, nossa, só de eu lembrar hoje, eu penso, eu queria, não sei, hoje eu não teria tanta paciência igual eu tive de, sabe, assim, querida, você está falando isso para uma professora, né, para alguém da educação. Mas enfim, no fim, depois fiz uma pós em marketing e no fim eu criei o trabalho que a gente faz hoje, que não existia, especialista na relação de família e escola. E então, eu acho que é esse o ponto, né, que você queria Que chegar assim, eu estudei, quando eu fiz letras, assim, todo mundo pensava que letras é para dar aula. Quando eu fiz pedagogia, nossa, mas vai dar aula. Sim, era o que a gente amava fazer e a gente daria aula o resto da vida felizes. Mas, tá bom, veio essa lacuna para a Thaís, não, mas não é só isso que eu quero chegar nas famílias, eu quero... E aí, no fim, ela criou o trabalho que a gente faz hoje, que não existia. Especialistas na relação família-escola e influenciadoras digitais na área de educação, que é uma coisa que, assim, nunca na minha vida eu não ia nem... Se tivesse Não. planejado, vou chegar nesse lugar, não. Então, assim, foi existia orgânico. um gap ali, né? Uma lacuna entre o que a Thaís queria e o que era de possível no mercado. Mas, apesar dela ser filha única, de eu ter podido oferecer tudo de privilégio, de melhor para ela, eu tinha um pressuposto que era assim, não, tem que arrumar a sua cama, tem que arrumar seu material, não pode faltar na aula, mas nem por decreto, não tem nada mais importante que a escola, tem que ter responsabilidade. vai viajar sozinha, fazer intercâmbio. Eu morava longe da minha família, quando chegava férias de escola, ela tinha... Gente, não estou falando que é para fazer isso, tá? Mas o meu Deu coração certo me comigo, mas não é para todo o mundo. meu coração me dizia que era isso que eu tinha que fazer. Eu colocava ela no avião com 4 anos, lá em Florianópolis, e a minha irmã pegava aqui em São Paulo. Uma hora depois, quando não tinha celular, eu tinha que esperar a minha irmã chegar no orelhão e avisar, ela já está comigo. Ela fez 13 anos no intercâmbio fora do Brasil. Mas assim, eu pensava assim, não, ela é meu sonho realizado. E qual que é a tendência que os pais têm? Ah, não, a realização do meu sonho. Eu vou proteger aqui, ninguém toca, não quero que ela sofra. E eu pensava, não quero isso, eu quero deixá-la pronta para o mundo. Mas é uma escolha que é muito difícil, às vezes, para os pais tomarem, né? Porque no começo você fala sobre essa coisa de deixar os filhos criarem esse espaço, deixar os filhos se frustrarem, né? Tropeçarem, caírem, quebrar a cara. Nesse conceito, nesse mundo que a gente está, que o futuro do trabalho pede coisas que muitas vezes a gente nem sabe nesse momento exato, o que a gente tem que fazer para o nosso filho poder acompanhar Os isso no pais não futuro. sabem, para poder orientar. Exatamente, a gente não sabe, né? Manda para o intercâmbio, manda para um curso de IA, né? Como é que a gente deixa que eles, nesse momento que a gente virou pai helicóptero também, todo mundo ali voando, como é que a gente deixa que eles construam esse caminho sozinhos? Não, então, mas eles não constroem um caminho. Na verdade, eles escolhem das opções que estão disponíveis. Mas para eles serem capazes de, quando chegar a hora deles construírem sozinhos, que eles tenham ferramentas, quando eles estão ainda sob nossa responsabilidade, durante a primeira infância, durante os anos de pré-adolescência, adolescência, a gente tem que acolher. Tá difícil, tá doendo, não sei se eu quero isso, meu amigo não gosta mais de mim, a minha amiga não convidou para a festa. Filha, várias vezes não vão te convidar para a festa. Vamos fazer uma festa nós duas? Ah, vamos no cinema em vez de você? Você está perdendo a festa da amiga? Porque a gente recebe muito isso. Ah, eu vou lá na escola, a escola tem que fazer alguma coisa, porque minha filha foi a única que não foi convidada para o aniversário da turma dela. E aí, vou lá falar com a escola. Não, não vai, você vai falar com a sua filha. Falar para ela que isso é muito chato mesmo, é triste mesmo, está doendo, filha, dói mesmo, mas você não está sozinha, eu estou aqui com você. Vamos chamar uma prima sua, vamos no cinema?
Você quer fazer o quê? Ah, não quero fazer nada, porque eu quero chorar. Então pode chorar, vem aqui que eu te abraço. Mas não ir lá, não, agora eu vou lá mudar o mundo para minha filha ser convidada. E ir no grupo do WhatsApp, ô mãe, olha aqui, vamos arrumar uma Porque briga o teu aqui. controle vai até a É no seu página filho, 2, é no né? seu filho, porque assim, ó, não a gente faz muita palestra de bullying também. E tem muita gente que fala assim, ah, geração mimimi, tudo é bullying. Não, não é mimimi. Tá doendo mais neles, porque eles não têm recurso para lidar com frustração, com desafio, com tudo aquilo que não foi preparado para atender o que eles gostariam. E a gente não tem que ir lá e mudar o mundo, a gente tem que preparar nossos filhos para que eles mudem o mundo no futuro. Posso E fazer um acho contraponto nesse mundo digital que a gente vive hoje, né? Porque aí, ouvindo a sua história, foi muito interessante. Eu estava pensando aqui, muitas vezes os pais hoje, eles querem orientar os filhos no ambiente digital, mas às vezes eles não foram educados, porque eles não viveram isso no Isso. passado, é novo para eles também, né? E aí eu percebo que vem muito do viés também. Porque na minha época, Aham. né? E você fala, poxa, na minha época, né? Desafios Os eram outros. encontros, a forma como você que é igual os pais namorava, falarem o hoje. processo do cortejo É. era um. Hoje em dia, o processo de cortejo é É outro. completamente diferente. Se você tira o Instagram de uma adolescente de 14, 15 anos, como é que ele vai dar o like no Stories, que é o primeiro passo para se conectar? Mas, poxa, vai adicionar uma pessoa que você não conhece, deixa eu ficar aqui conferindo. Não, não quero que... É a minha privacidade, são meus amigos. Então, às vezes eu percebo que também, talvez nesse universo digital, os pais entram, mas entram com muito viés do que era na geração deles, do que funcionava na geração deles. E para algumas coisas, os nossos jovens estão mais preparados do que a gente. E a gente interfere no processo deles também. Então, acho que é um outro contraponto, né? Do que realmente é valor e os pais têm que ir junto, trazer e estar ali conectado. E o que eu respeito o espaço, porque talvez ele conviva e saiba melhor do que eu, né? Ali no jogo, nas relações, na Pede para conversa. ensinar, inclusive, entendeu? Ensina que para mim, eu falo, o que que seu filho joga? Ah, um jogo lá. Você nunca jogou com ele? Joga, sabe? Joga Ou o que ele junto. assiste, né? O É, quem é? A youtuber, gente fala, é. se você não sabe quem é o ídolo do seu filho, é porque tem um buraco aí que não está sendo preenchido. Ah, mas fala coisas horríveis. Mas tá bom, tá atraindo seu filho. Tá atraindo a atenção do seu filho por algum motivo. Ouve junto, pergunta, o que que é isso que ele falou? Por que que ele falou isso? O que que ele está querendo dizer? Pronto, vai juntos. Eu acho que tem um ponto no que a Mônica falou um pouquinho antes, que a gente precisa falar que toda vez que fala dessa proibição de celular nas escolas, do quanto que isso tem a ver com o celular. E a escola ainda tem o papel de educar essas crianças para o mundo digital. Então, por exemplo, hoje tem muita criança que vai para o mercado, adulto que vai para o mercado de trabalho sem saber mexer no computador, porque só sabe mexer ali nas redes sociais. Então, ensinar a usar o computador, o que tem na tecnologia, o que tem no mundo digital para trabalhar, para estudar, é o papel da escola. Então, não é tirar a tecnologia toda da escola, é só o celular que a gente está Não, falando. e eu acho que tem uma coisa muito interessante que a gente falou aqui, né? Dessa falta de musculatura, né? Das competências socioemocionais que as crianças têm, que não têm, né? No caso, e como é que a gente faz num mundo tecnológico, né? Que vai exigir o conhecimento tecnológico, como isso é tão importante para que a gente consiga, né, no mundo tecnológico, né, suceder, né, conseguir desempenhar bem, né, porque você tem que ter autocontrole, você tem que saber lidar com a frustração, você tem que lidar com um chefe que vai ser de outra nacionalidade, que vai ter uma cultura completamente diferente. Então, são vários pontos que, se você não é bem ajustado emocionalmente, você não vai conseguir desempenhar, né. Então, é muito louco, né, que a gente fala de que precisamos aprender sobre tecnologia, mas no final das contas a gente está falando, tá faltando o óbvio aqui, né? Que é como é que a gente trabalha, né, o dia a dia, né? Como é que a gente trabalha essas frustrações, essas coisas que a vida vai oferecer, e elas podem ser oferecidas primeiramente por nós pais, né, que vamos acolher e tentar cuidar daquilo para que seja uma maneira produtiva de aprender, né? Ou então jogar para o mundo e aí vai bater a cara ali, e aí a queda pode ser mais brusca, né? E muitas vezes para os pais é difícil, é dolorido, né? Até você mencionou, a gente fica lá, helicóptero, tem uma pesquisa, que é até uma palestra que a gente faz também, uma pesquisa mais recente que mostra os 3 perfis de pais dessa geração nascida na era digital, e saiu de cena o pai, mãe, helicóptero, e entrou o pai, mãe, retroescavadeira. O helicóptero desceu, porque achou que de cima não está dando conta, e vem arrastando tudo que ele acha que tem que tirar da frente do filho para que o filho siga um caminho
livre, sem nenhum obstáculo. Então, assim, aí a gente está jogando para essas crianças um desafio de um futuro sem ferramentas para lidar com a realidade. Bom, o papo tá ótimo, a gente vai continuar aqui juntos, mas eu já convido vocês a assistirem ao próximo episódio. E o tema vão ser as soft skills e o profissional do futuro. Até lá!